Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos estudar sobre novo céu e nova terra. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Depois nós vamos, então, continuar lendo a partir do verso 5 até o verso 8. Vamos ver hoje se nós chegamos no versículo 8, tá? Nós não temos condições de dar esse estudo em apenas uma aula, esses dois capítulos, porque pouco falamos sobre isso, então nós temos que entender com muita propriedade, tá? Meus irmãos, a Bíblia ensina que os crentes irão para o céu ao morrer. E também é claramente ensinado nas Escrituras que eles estarão felizes durante esse tempo de estado intermediário, isto é, da morte à ressurreição, como nós já vimos, né? A pessoa morre, o corpo vai para a terra e o seu espírito, a sua alma, vai para o céu. E lá ele estará reinando com Cristo e portanto, o crente que morreu, ele está com Cristo, mas a sua felicidade será provisória e incompleta. Veja bem, ele está aguardando para que a sua felicidade seja completa. Não sei se os irmãos estão entendendo isso. Para que a felicidade daquele que morreu seja completa, eles estão aguardando a ressurreição do corpo e a nova terra que Deus criará na culminação da sua obra redentora. E nós, então, vamos concentrar hoje sobre o novo céu e a nova terra. Então, os irmãos puderam ver que nos estudos anteriores nós estudamos essa questão. A pessoa morre, ele vai estar com Deus, a pessoa crente. E ele está reinando com Cristo, mas ele estará só na sua alma. E ele está aguardando a ressurreição, que é a união do seu corpo e da sua alma. E ele também aguarda o novo céu e a nova terra. Então, essa é uma palavra que eu gostaria de deixar de início para os irmãos compreenderem essa verdade. Agora, uma pergunta. É uma pergunta que eu vou fazer aos irmãos e você perguntar para outras pessoas. Pergunte a uma pessoa comum, no meio da rua, o que ele pensa sobre o céu. O que você acha que ele responderia? Uma pergunta também para você. O que você pensa sobre o céu? Aquelas pessoas comuns que não estudam a Bíblia, provavelmente eles vão dizer: as pessoas sem Cristo, eles normalmente vão responder: ele provavelmente vai descrever um lugar onde não haverá nada que gostamos aqui nessa vida. Não é verdade? Muitos pensam: não, mas o que vai ser o céu? Lá vai ter coisa que eu não gosto. E as coisas boas que tem nessa vida não vai ter lá. Na cabeça de muitos, coisas como cores vibrantes, boa comida, música alta, amigos próximos, atividades físicas estarão ausentes nos céus. Eles imaginam um lugar que é tudo branco, esterilizado, e geralmente um lugar quieto, é como um hospital cósmico de uma grande biblioteca nas nuvens, onde os habitantes são espíritos desencarnados, flutuando, convertidos de couro branco, sentados em bola de algodão, de nuvens de algodão, e tocando pequenas harpas por toda a eternidade. Não é essa a ideia que as pessoas têm?
Essa é a ideia que as pessoas têm do céu. Ah, não. E muitos dizem assim, não, o céu eu não quero ir para lá, não. Vai ser um lugar muito monótono. Então, é triste essa realidade do que eles pensam sobre o céu. Normalmente, nós cristãos deixamos o entendimento sobre o céu seja contaminado pela cultura em que nós estamos vivendo. Não é? Hoje, quem nos fala sobre o céu é quem? É Hollywood, através dos filmes, através dos séculos, eles estão mostrando o que é o céu para nós. Por isso que esses 2 capítulos que nós vamos estudar daqui para frente são importantes, porque no céu não é um lugar onde você vai encontrar um lugar tudo branco, ou esterilizado, ou um hospital cósmico, ou almas de espírito desencarnados flutuando sobre vestidos brancos, sentado em bolas de algodão, né, e tocando harpa por toda a eternidade. Não, não é isso que é no céu. Ao contrário, somente a palavra de Deus pode nos informar corretamente como devemos entender o céu. Nenhum outro lugar você vai ter uma compreensão do que é o céu, a não ser na palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar de forma correta. E quando vamos às Escrituras, quando nós vamos à Bíblia, nós descobrimos que o nosso futuro lá é qualquer coisa menos um lugar chato, parado e entediante. Normalmente, quando a gente assiste um filme e vai se retratar alguma coisa sobre o céu, eles mostram um lugar, como nós acabamos de descrever, todo branco, cheio disso, cheio daquilo, e pensamos pessoas tocando harpa e que vai ser a vida toda. Não existe nada disso descrito na Bíblia. A Bíblia descreve outra realidade a respeito dos céus. Só fazendo um resumo, o céu que está descrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21 e 22, será um lugar de cores vibrantes. Não é esse céu todo branco. Terá cores vibrantes. Terá boa comida. Terá música alta. Terá amizade íntima e com o próprio Deus. E um lugar de agradáveis atividades físicas. É o que nós encontramos na palavra de Deus. E o melhor desta vida não pode ser comparado com o céu. O que você gosta nessa vida? O que é bom para você? Onde você tem mais prazer? O que você mais gosta nessa terra? O melhor desta vida, o melhor que essa vida pode oferecer para você, não pode ser comparado com o que teremos no céu. As melhores emoções, as melhores alegrias, as melhores memórias dessa vida são apenas sombra daquilo que você viverá nos céus. Qual tem sido a sua maior alegria, os momentos de melhores lembranças que você tem passado na sua vida? Isso é apenas sombra daquilo que Deus tem para você. O mais maravilhoso de tudo isso, e profundo, e afetivo e emocionante, é que, nesse momento, o mundo não se pode comparar nem com uma vela perto do sol brilhante. As melhores experiências que você tem aqui é como uma pequena vela. E o que tem no céu é como o sol em toda a sua força. Ironicamente, muito do que as pessoas gostam nessa vida assume que não estará no céu, porém será infinitamente melhor e perfeito. Então, isso é importante, meus irmãos, para a nossa vida, e nós temos que compreender essa realidade. Eu gostaria aqui de destacar para os irmãos uma questão importante. Porque, de fato, alguns significantes aspectos da nossa atual experiência aqui na Terra, elas
estarão ausentes no céu. Para entendermos o quão será maravilhoso, será que precisamos saber que não só haverá um céu, mas também o que não vai estar lá. O que nós vamos ver no nosso estudo é isso. O que vai ter no céu e o que não vai ter. Por isso, Apocalipse capítulo 21 e 22, que eu pedi para os irmãos ler, vão nos ajudar a compreender isso. O apóstolo João gasta um bom tempo descrevendo a nova terra, contando o que não haverá no céu, assim como ele faz dizendo o que haverá. Então, ele, para descrever o céu, ele vai descrever uma coisa que ele nunca viu. E ele, para descrever isso, então, ele fala das coisas que tem e das coisas que não haverá. Eu gostaria de, primeiramente, contar uma pequena ilustração para os irmãos, antes de nós concluirmos a nossa introdução. Algumas vezes, para descrevermos uma experiência, a melhor forma de fazê-la nós fazemos uma comparação com a coisa familiar que nós temos conhecimento. Um jovem, certa vez, estava numa faculdade e ele comprou um carro usado. E esse carro era um carro pequeno, mas atendia perfeitamente às suas necessidades. E esse carro já tinha 130 mil quilômetros rodados, e mesmo assim, ele ainda ficou por mais 10 anos. E quando ele livrou desse carro, esse carro estava quase todo acabado. Não funciona, o motor já estava batendo, o amortecedor já estava totalmente desgastado, o ar-condicionado já estava quebrado, a pintura descascada, as portas arranhadas, os bancos já estavam rasgados, até que um dia ele foi e comprou um novo carro. Ele não conseguiu vender e ele foi e vendeu num ferro velho, porque o carro era tão velho que ele não conseguia vender, vendeu num ferro velho. E se você perguntasse agora para ele descrever esse novo carro, o que ele fez? Logo após ter comprado esse novo carro, ele disse que não tinha nenhum problema esse carro. Esse carro não, a maneira dele descrever o que tinha o que o carro era de bom, ele foi descrever os defeitos que tinha no outro e que nesse novo não tinha. Ele diz: não há mais problema de dar partida, não há mais barulho quando eu dirijo. Ele começou também a dizer: eu não passo mais vergonha quando eu vejo alguém que conheço, a pintura não está mais descascando, o estofado não está estragado, os paralamas não estão caindo, não tenho mais problema com a suspensão, o espelho não está quebrado e a bateria está funcionando. Todas essas características que ele encontrava no antigo carro, ele caracterizou no novo. Embora os dois fossem carros, o novo era muito melhor do que o anterior. Obviamente, essa ilustração é uma ilustração limitada, mas dá noção para nós vermos como o apóstolo João usou contrastes para descrever as glórias do céu, aqui em Apocalipse 21 e 22. E no final dos 2 capítulos da Bíblia, ele explica a grandeza da nova terra, mostrando quão grande é a dimensão dela e como será diferente por causa desse mundo manchado pelo pecado, quebrado, amaldiçoado e corrupto. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, assim como esse rapaz fez ao comprar esse carro novo, ele, lembrando do carro velho, ele começou a falar. E João usa também a mesma situação. O que não haverá no céu? Então, aqui segue uma lista de 17 itens que João afirma que não encontrará na nova terra. Cada um deles representa um aspecto da queda, da rebelião,
e do julgamento divino relacionado nesse mundo presente e que não teremos no novo céu e na nova terra. Não haverá no novo céu e na nova terra sinal de julgamento ou julgamento que virá sobre o mundo. Então, nós vamos agora, só fazendo um resumo, ele diz que no céu não haverá mar. Que mar é esse? Será que nós vamos perder o mar? O mar é um lugar que eu gosto tanto, né? Mas as Escrituras diz que o mar aqui representa uma representação do mal. Cada um deles representa um aspecto da queda, da rebelião ou do julgamento divino relacionado nesse mundo presente. Então, nós vamos ver agora alguns aspectos importantes do que nós estamos falando, a bênção do novo céu e da nova terra. Meus irmãos, como nós falamos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, anotasse aí. Quem está anotando, existem vários textos que falam sobre o novo céu e a nova terra. A Lúcia vai ler alguns aí para nós. E nós vamos falar do novo céu e da nova terra, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 21, o verso 1 a 8. Mas o texto também aparece em Isaías, anota aí, Isaías 65, o verso 17 a 25, Isaías 66, o verso 22 e 23, 2 Pedro 3, 13 e o livro do Apocalipse, capítulo 21, o verso de 1 a 4. Então, sobre o novo céu e na nova terra, nós encontramos duas passagens no Velho Testamento, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Isaías 65, 17 e 25, Isaías 66, 22 e 23. E no Novo Testamento, nós encontramos duas passagens que falam sobre o novo céu e a nova terra, que é 2 Pedro 3, 13 e Apocalipse 21, é o texto que nós estamos estudando com os irmãos. Então, para nós termos a compreensão exata do céu, o céu não é o que Hollywood ou os filmes apresentam. O céu não é um lugar totalmente diferente disso que nós ouvimos, né? E do que as pessoas normalmente hoje pensam. Pensam nesse lugar branco, nesse lugar estéril, nesse lugar onde as pessoas estão sentadas nas nuvens, tocando harpa, sem fazer nada. Não é nada disso. A ideia que João nos traz é totalmente diferente. Vamos ver então aqui. A Lúcia lê Isaías 65, verso 17 a 25. Nós vamos, nesse instante, ter a percepção de alguns textos. Abra a sua Bíblia e nós precisamos ler esses 4 textos para entendermos claramente o que a Bíblia diz sobre novo céu e nova terra. Ela vai ler Isaías 65, verso 17 ao verso 25. Novos céus e nova terra. Tá. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio Nova Jerusalém, alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra o seu. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os seus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a prosperidade bendita do Senhor,
e os seus filhos estarão com ele. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Agora nós vamos ler Isaías 66, o verso 22 e 23, que diz assim: porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa de lua nova e outra de sábado e outra virá toda a carne e adorar perante mim, diz o Senhor. Agora a Lúcia vai ler 2 Pedro 3, 13. Olha, quem é que vos há de maltratar? Se for zelosos do que é bom. Não, desculpa. 2 Pedro. Desculpa. 2 Pedro 3, 13. Agora, nós, porém, segundo a sua promessa, estamos esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E Apocalipse, que é o texto que nós estamos lendo, abra a sua Bíblia aí e vamos ler. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vai até o verso 4, mas nós já lemos no início. Então, o que nós podemos ver, meus irmãos? Esses 4 textos nos falam sobre o novo céu e a nova terra. A verdade é que quando o crente morre hoje, ele vai estar com Deus. Por exemplo, meus pais morreram, meu irmão, minha irmã morreram. Eles estão aonde? Estão na presença de Deus. O seu espírito, a sua alma, mas o seu corpo está sepultado lá no cemitério. Então, eles estão gozando de felicidade, mas eles estão aguardando a ressurreição, que é quando o seu corpo, que será glorificado, encontrará com o seu espírito. Então, eles estão vivendo nos céus, nesse momento, na presença de Deus. Quando eles voltarem, no dia da segunda vinda, quando eles vierem com Cristo, quando eles chegarem nas nuvens, então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. E ele então virá, destruirá o anticristo, o dragão, jogará todos eles no lago do fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, e fará o grande julgamento. Depois disso, então, nós passaremos a habitar no novo céu e na nova terra. A história já se fechou às suas cortinas. O juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro e da igreja já foram lançados no lago de fogo. Os remidos estão na festa das bodas do Cordeiro. Esse texto é a apoteose da revelação de Deus a nós. Ele está falando de coisas que vão acontecer depois da segunda vinda, depois do juízo final. O paraíso perdido agora é o paraíso reconquistado. O homem caído agora é o homem glorificado. O projeto de Deus triunfou. O tempo cósmico se converteu em eternidade. Aquele grande líder, Winston Churchill, ele diz que a decadência moral da Inglaterra era devido ao fato de que os pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu e sobre o inferno. Portanto, a pregação a respeito dos céus e da nova terra traz profundas lições para a vida da igreja. Primeiro, Jesus alerta
para que nos ajuntemos tesouros no céu. Essa é a primeira coisa. Porque aqui tudo vai passar. Isso aqui é passageiro, não é eterno. Jesus, então, nos ensinou que nós devemos ajuntar tesouros no céu, porque lá é para toda a eternidade. Aqui tudo vai passar. Tudo que você construiu, está construindo, vai ser um dia acabado. Todos os prédios lindos, os museus, tudo que foi construído pelo homem, um dia acabará. Então, faça o seu tesouro no céu. Segundo lugar, Paulo diz que nós devemos pensar nos céus. Pensar. A nossa mente não pode ficar somente aqui na terra. Temos que pensar nos céus. Terceiro lugar, Jesus nos ensinou a orar, dizendo, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Em quarto lugar, o céu nos estimula à santidade. Quinto, o céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Em sexto, o céu nos ajuda a renunciar às coisas passageiras. E em sétimo lugar, o céu nos livra do medo da morte. Não precisamos temer a morte. Vamos passar por ela, mas ela será apenas uma passagem para encontrarmos com Cristo. Vejamos então, nós vamos, antes de darmos algumas explicações sobre o céu e nova terra, nós vamos fazer uma explicação no que o texto de Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 a 4, está nos ensinando. O que é o novo céu e a nova terra? Os irmãos estão perguntando. Primeiro, o que diz o verso 1? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha só, meus irmãos. A primeira coisa que nós encontramos nesse novo céu e na nova terra é que a redenção alcançou não só a igreja, mas também o cosmos. Não só apenas os crentes foram redimidos, mas também todo o universo criado por Deus foi redimido. Será redimido. Vou fazer novo céu e nova terra. A natureza está escravizada pelo pecado. Vocês se lembram que quando Adão e Eva caíram, Deus amaldiçoou a terra. E a terra, com o passar dos anos, ela vai entrando em colapso. Tanto ajudado pelo homem, como pela própria natureza, ela vai entrando em colapso. E lá em Romanos, capítulo 8, verso 20, diz que a natureza geme aguardando a redenção do Senhor. Então, nós podemos resumir a Bíblia em 3 palavras, que seria a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas, que é a salvação em Cristo. Então, ela está gemendo, a natureza está gemendo, aguardando a redenção do seu cativeiro. Quando Cristo voltar, a natureza também será redimida e teremos um universo completamente restaurado. Para os irmãos entenderem, a palavra usada para descrever novo não significa que Deus vai fazer uma coisa, abandonar tudo aquilo que ele criou e fazer outra coisa nova. Esse novo aqui é como se fosse um renovo. Deus vai fazer de tudo aquilo que foi destruído uma nova terra. Assim como ele faz conosco. Deus destrói a sua vida para fazer você uma nova criatura? Não. Ele usa você e ele transforma você. Assim também ele vai fazer no novo céu e na nova terra. Essa terra que hoje está sendo destruída, ela será destruída, mas ela será restaurada. Quando diz novo aí, significa que Deus há de pegar aquilo que é velho, que será destruído, e fazer completamente novo. Entenderam? Então, Romanos capítulo 8, a Lúcia vai ler aí, Romanos capítulo 8, verso 20 e 21, nos fala dessa verdade. Leia aí, por favor. Romanos 8, 20 e 21. Romanos 8, 20 e 21.
criação está redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que sujeitou, na esperança de que a própria criação está redimida do cativeiro, será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a natureza, essa terra, ela será nova. Por isso que o texto está dizendo que Deus vai fazer novo céu e nova terra. E a expressão que se usa, tanto em 2 Pedro 3,13, em Apocalipse capítulo 21, 1, o termo grego utilizado para descrever a novidade do novo céu e da nova terra, não é neos. Existe uma palavra neos que é totalmente novo, aquilo que foi feito do nada. Mas sim a palavra kainos. O que significa isso? A palavra neo, ela significa novo em tempo ou em origem. No grego existem duas palavras para novo. E aqui dá para a gente entender bem que quando é novo em tempo e origem, usa a palavra neo. No entanto, a palavra kainos, que também significa novo, significa novo em natureza e em qualidade. Portanto, a expressão aqui é que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Esse novo aí é kainon, kainon terra e kainon céus, mostrando que Deus vai pegar aquilo que ele criou, todo o seu universo. Significa, portanto, não é a emergência de um cosmos totalmente, um novo cosmos, mas é um cosmos que ele criou e que será glorificado, renovado. É o que Deus há de fazer. Assim como Deus vai fazer conosco, ele também fará com a sua criação. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou na raça humana, no coração do homem e também na natureza. A salvação, esse novo céu e nova terra, Deus vai criar completamente novo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que existe é que Deus não vai criar novo céu e nova terra, mas fazer do velho o novo. O novo céu e a nova terra não são novo na sua existência, mas a partir do que já existia. Tanto lá em Isaías 65, Isaías 66, ele nos expressa isso. E a ideia é essa, né? O corpo glorificado, assim como o nosso corpo é glorificado, a partir do nosso corpo, assim também será o universo, assim também será a Terra. Então, essa Terra que hoje nós moramos, esse universo em que habitamos, ele será restaurado. O céu e a terra serão purificados pelo fogo. Alguém abra a sua Bíblia aí, 2 Pedro 3,13. A Lúcia vai ler. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, esse no 2 Pedro 3,13? 2 Pedro 3,13. Tá. Então, não é um aniquilamento. Deus não vai aniquilar, mas ele vai renovar. Não é novo de edição, mas a continuidade entre o antigo e o novo. A terceira coisa que nós encontramos nesse novo céu e na nova terra está no verso 3. Então ouvi uma voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles. Não vai existir separação entre o céu e a terra. O céu e a terra serão a habitação de Deus e da sua igreja glorificada. Você já tinha pensado nisso, meu irmão? O céu e a terra serão a habitação de Deus. Onde Deus vai habitar? No céu e na terra. E onde a igreja vai habitar? No céu e na terra. Então, se cumprirão as profecias que a terra se encherão do conhecimento da glória de Deus. Pastor, Deus se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então, toda a terra e todo o céu será um conhecimento da glória de Deus. Esse tempo não vai durar apenas 1000 anos, pastor, mas toda a eternidade. pastor, Toda a eternidade. De acordo com o verso 3... pastor, por favor, qual que é a pergunta? na minha Bíblia, pastor, fala que Deus vai vir quando as palavras tudo da Bíblia desaparecer e no Apocalipse vai ter guerra, vai ter e vai descer fogo do céu. Nós vamos deixar as perguntas no final, tá? Eu vou responder a sua pergunta, Gabriel. Tá? Meus irmãos, então, de acordo com o verso 3, a totalidade da igreja glorificada descerá do céu à terra. Veja bem, eles estão nos céus que morreram hoje e eles descerão à terra. E ela vem como a noiva do Cordeiro para bodas, como nós lemos em Apocalipse 19, 7. Assim aprendemos que a igreja glorificada não permanecerá apenas nos céus, mas passará a eternidade também na nova terra. Olha só, vocês já imaginaram, meus irmãos, se com o pecado no mundo a gente viaja e vê a natureza, você fica impressionado, você não precisa nem viajar, você vai aqui na região, em Rio Verde mesmo, você fica impressionado com a natureza, com o que Deus fez, e ela está hoje contaminada pelo pecado, pela destruição do homem. Vocês já imaginaram no novo céu e na nova terra? Deus há de fazer novo céu e nova terra para a sua igreja. Então não vai existir separação entre o céu e a terra. Deus estará habitando em ambos e a igreja também estará habitando em ambos. Do verso 3, nós aprendemos que a morada de Deus já não está longe da terra, mas na terra. Onde Deus está, ali é o céu. Assim, a igreja glorificada estará vivendo no novo céu e na nova terra. Será como se fosse apenas um lugar. Esse é o novo céu e a nova terra, onde Deus tem preparado para o seu povo. E a quarta coisa que nós podemos ver sobre o novo céu e a nova terra está no verso 1. E o mar não mais existirá. Isso, meus irmãos, como nós temos falado no estudo do livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse é simbólico. E esse mar aí não significa o mar. Não é possível que no novo céu e na nova terra, com certeza, terá um mar físico. Mas o mar que é apresentado aí não é esse mar físico, mas é um símbolo. Aqui o mar é o que separa, não é? A gente vai visitar as nações, elas são separadas pelo mar. E João foi banido na ilha de Pátimos. O mar aqui é um símbolo da agitação do mundo sem pecado. O mar é o símbolo daquilo que contamina. Do mar surgiu a besta que perseguiu a igreja. O novo céu e a nova terra não haverá rebelião, contaminação e pecado. Hoje nós estamos aqui salvos em Cristo Jesus, mas nós ainda temos a presença do pecado. Agora, no novo céu e na nova terra, não haverá mais rebelião, não haverá mais contaminação e nem o pecado habitará no novo céu e na nova terra.
É isso que ele está expressando. Agora, uma pergunta importante que o texto apresenta é: quem não vai estar no novo céu e na nova terra? É o que diz o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui, novamente, ele volta a falar da condenação. Mas João fala sobre isso porque ele quer deixar claro que no novo céu e na nova terra não haverá mais o pecado. E quem, então, ficará de fora? Depois nós vamos ver o próximo tópico. O que não vai entrar no novo céu e na nova terra. Agora nós vamos ver o que não vai estar. Vão ficar de fora os que são indiferentes ao evangelho. Os covardes que foram indecisos, daqueles que temiam o perigo e das consequências de confessar o nome de Jesus. Eles têm medo de perder o prazer deste mundo, têm medo de serem perseguidos, não têm coragem de assumir, de confessar publicamente a Jesus. Então, os incrédulos são aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita de Deus. Vão ficar fora também os moralmente corrompidos, os abomináveis, aqueles que perderam a vergonha, que pecam e sentem prazer, os assassinos, aqueles que atentam contra a vida alheia e praticam coisas abomináveis ao nosso Deus, os impuros, aqueles que não querem saber da santificação, de buscar a presença de Deus. Vão ficar fora também aqueles que são religiosamente corrompidos, os feiticeiros, aqueles que vivem na prática da feitiçaria, do ocultismo, aqueles que invocam os mortos, os demônios e desprezam o Senhor vivo, aqueles que são dirigidos pelos astros e aqueles que são dirigidos por outros deuses. Os idólatras são aqueles que adoram, veneram e prostram-se diante de ídolos. E vão ficar fora também aqueles que não confiam na palavra de Deus, aqueles que Deus coloca fora do portão da Nova Jerusalém, aqueles que amavam mais o pecado do que a Deus. E em terceiro tópico, verso 4, nos diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o verso 4 diz: no novo céu e na nova terra não haverá dor. Se nesta vida a dor faz parte da nossa vivência do dia a dia, no novo céu e na nova terra não haverá dor, não haverá sofrimento. É o que diz o verso 4. A dor é consequência, não propriamente do pecado pessoal, mas por causa da presença do pecado na terra. A dor física, a dor moral, a dor espiritual, a dor emocional não vai entrar no céu. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade, não haverá defeito físico. Quem nessa vida teve defeito físico, na outra vida não terá. Não terá cansaço, não terá fadiga, não terá depressão, não terá traição ou decepção. É o lugar que Deus tem preparado para o seu povo. O céu é o céu por aquilo que não vai estar lá. As primeiras coisas passaram. O que fez parte do mundo de pecado não vai ter acesso lá. Aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou, não vai chegar lá. O verso 4 também nos ensina que no novo céu e na nova terra não haverá mais lágrimas. Não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém. Este mundo é um vale de lágrimas. Muitas vezes, quantas vezes nós choramos e derramamos nossas lágrimas? Choramos por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Entramos no mundo chorando
e saímos dele com lágrimas. Mas no céu não haverá mais lágrimas. Lá não haverá choro, apenas choro de alegria. E Deus enxugará as nossas lágrimas, não como um ato de purificação. É Deus que toma a atitude de nos enxugar toda lágrima. E a outra questão importante é que no novo céu e na nova terra não haverá luto e nem morte. É eterno. A morte vai morrer e não vai ressuscitar. Ela foi lançada no lago de fogo. Ela não pode mais nos atingir. Fomos revestidos da imortalidade e no céu não haverá vestes mortuárias, velórios, enterros, cemitério. No céu não haverá mais despedida. No céu não há mais separação, acidente, morte, hospitais. Na Babilônia se calam as vozes da vida, mas a Nova Jerusalém se calam as vozes da morte. Agora, outra pergunta importante. O verso 2, voltando aqui ao verso 2, é quem vai estar no novo céu e na nova terra. Nós vimos o que não vai estar. Agora vamos, o que vai estar? Primeiro, o verso 2 diz que a cidade santa, a nova Jerusalém, a noiva adornada para o seu esposo. Vai estar no novo céu e na nova terra desde o primeiro cristão, desde o primeiro salvo, que foi Abel, até o último, que será composta a igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os lugares, de todos os tempos, compradas pelo sangue do Cordeiro, amada pelo Pai, selada pelo Espírito Santo. É a cidade santa, a nova Jerusalém, em contraste com a grande Babilônia, a cidade do pecado. Então, quem vai estar presente é a noiva adornada para o seu esposo, em contraste com a grande meretriz, a grande Babilônia. O Senhor só tem um povo, uma igreja, uma família, uma noiva, uma cidade santa. Então, esses são os habitantes da Nova Jerusalém. A Bíblia não ensina que no final das coisas, não, Deus vai ter misericórdia de todos e ele vai acabar salvando todos. Não, é somente a sua igreja, aqueles que nasceram de novo. E diz mais o texto, essa cidade desce do céu e vem de Deus. Não se constrói de baixo para cima. Toda a construção que partia da terra para cima levou a Babilônia, nunca a cidade de Deus. A Babilônia tentou e chegou ao céu pelos seus esforços e foi dispersa. Mas a cidade santa vem do céu, tem a sua origem no céu, foi escolhida, chamada, amada, separada, santificada e adornada por Deus e pelo seu Filho. Deus é o arquiteto e o construtor dessa nova Jerusalém. E essa noiva foi adornada pelo seu esposo. O próprio noivo, que é Jesus, purificou, lavou e adornou para que a noiva fosse apresentada santa, pura, imaculada, sem ruga e sem defeito. A noiva foi amada, comprada, amparada, consolada, restaurada e glorificada. Então, meus irmãos, esse novo céu e a nova terra nos é apresentado dessas formas apenas nesses 4 primeiros versículos. Nós vamos ver na próxima aula, a partir do verso 9, nós vamos encontrar a descrição de como será essa nova Jerusalém. Então, a verdade é essa. Deus, quando fizer o julgamento, aí nós passaremos como igreja do Senhor a reinar com ele por toda a eternidade. E ele, então, vai fazer novo céu e nova terra. O que é esse novo céu? É as coisas existentes, mas que ele vai destruir e renovar tudo completamente. Assim como o oleiro faz com o barro,
assim também Deus fará com toda a criação. Então, por que a noiva vai morar no novo céu e na nova terra? É o que diz o verso 6 e 7. Disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. A igreja, a noiva, a igreja aqui nesse texto é chamada de noiva de Cristo. Ela vai estar no novo céu e na nova terra, porque Deus já completou toda a obra de redenção. Então, veja bem, a Bíblia ela nos apresenta a queda, primeiro a criação, é a primeira palavra que nós encontramos, a criação, a queda e a redenção. E a redenção completa, ela se dá nesse novo céu e na nova terra. Novo céu é que Deus há de restaurar toda esta terra que está sendo destruída. Ele vai, por causa do pecado, ele vai consumir e renovar tudo isso. Assim também como fez na nossa vida. Ele nos faz glorificados desse mesmo corpo, assim também fará desse novo céu e da nova terra, nessa terra em que nós estamos vivendo. Então, por que a noiva vai morar no novo céu e na nova terra? A igreja, a noiva, porque Deus já completou a obra da redenção. Feito está. Esta é a terceira vez que Cristo usa essa expressão. O preço da redenção foi feito. O flagelo final da segunda vinda de Cristo já aconteceu. Quando Cristo houver de entregar a Deus o Pai o reino, tudo está feito. Tudo provém de Deus. Não cooperamos com Deus na nossa salvação. Ele fez tudo, ele planejou tudo e ele executou tudo. Ele aplicou a salvação desde o começo até o fim. De eternidade a eternidade, ele está comprometido com a nossa salvação. E também o verso 6 nos ensina que a igreja, a noiva, vai estar no novo céu e na nova terra por causa da graça de Deus. Os sedentos bebem da graça, da água da vida. Todos que têm sede podem saciar e encontrar em Cristo. Todos que vêm a Cristo, ele acolhe, não pelos seus méritos, não pelas suas obras, mas pela graça. É de graça. E, novamente, quando ele vai falar do novo céu e da nova terra, ele está falando dessa realidade. E a igreja, a noiva, vai estar no novo céu e na nova terra porque permaneceu fiel. Todo crente deve lutar diariamente contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. O vencedor é aquele que crê, aquele que persevera, aquele que põe a mão no arado e não olha para trás. Meus irmãos, o nosso tempo está esgotado, nós estamos quase encerrando, mas nós vamos deixar a conclusão para a próxima semana. Na próxima semana, esse texto que nós lemos hoje, do novo céu e da nova terra, nós fizemos, João faz apenas uma introdução. Eu gostaria que você, que marcou na sua Bíblia aí, os textos de Isaías, capítulo 65, verso 17 ao verso 25, descreve bem como vai ser o novo céu e a nova terra. O livro de Isaías também, 66, o verso 22. 2 Pedro 3:3 e Apocalipse, capítulo 21. Na próxima semana, nós vamos ver sobre a Nova Jerusalém. Tem o novo céu e a nova terra, mas dentro desse novo céu e da nova terra, existe uma cidade chamada a Nova Jerusalém. Ela é uma cidade ela é um quadrado e, na verdade, é simbólico, mas a medida dela, hoje uma cidade grande dá quanto de medida? Uma cidade como Nova York, São Paulo, acho que 100 quilômetros por 100 quilômetros, você acaba rasgando a cidade, né? Uma cidade, acho que não tem mais que 100 quilômetros. A cidade da Nova Jerusalém
ela tem 2.000 quilômetros de altura, 2.000 quilômetros de largura e 2.000 quilômetros de extensão. É como se fosse daqui uma cidade, comparando em olhos humanos, como se fosse daqui a Manaus, mais ou menos, de altura, de comprimento e de largura. Mas isso são termos simbólicos para expressar a grandiosidade. E agora o texto de Apocalipse, capítulo 21, o verso, ele vai nos dizer de detalhes. A muralha, todos os fundamentos, como são as ruas. Isso nós vamos ver na próxima quinta-feira, ao explicar sobre esse assunto. Mas agora o nosso tempo já são